Dois inimigos mortais, Luke Hobbs e o exilado, Deckard Shaw, formam uma aliança improvável quando um vilão cibergeneticamente aprimorado ameaça o futuro da humanidade, com um vírus que causará destruição em massa. Fala galera, hoje no Pipoquem iremos acompanhar Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. Pessoal, nós estamos iniciando esse canal, bora dar aquela força pro canal, me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos, então peço para se inscrever e caprichar no like para me fortalecer, e agora bora lá! O filme começa quando uma equipe de agentes do MI6, liderada por Ati e Shaw, invade o armazém para recuperar um vírus mortal chamado Snowflake ou Floco de Neve. Eles conhecem o Briston Mori, um homem super aprimorado. Graças aos seus aprimoramentos cibernéticos, ele é capaz de detectar ataques recebidos, permitindo-lhe limpar o chão com todos os outros agentes. Ati, desesperada, injetou flocos de neve em sua mão direita, e escapou da vista de Briston. Ele pega um rádio, e faz Ati parecer uma traidora que se infectou com o vírus, e finalizou todos naquele armazém. Enquanto isso, Luke Hobbs e Deckard Shaw acordam em suas casas em Los Angeles e Londres. Eles seguiram suas rotinas diárias, antes de ir para diferentes boates para espancar dezenas de capangas. Cada um encontra um para interrogatório. Tanto Hobbs quanto Shaw ouviram falar sobre o supervírus circulando, e sabem que ele foi criado por um grupo terrorista chamado Action. Os respectivos capangas em interrogatório falharam em dar a eles as informações que eles queriam, então Hobbs tatuou "Eu amo a polícia" em sua testa, e Shaw deixou seu homem pendurado na janela. De seguida, Hobbs e sua filha Sam estão tomando café da manhã, em uma lanchonete, quando seu velho amigo, um agente da CIA, chamado Locke, os visita. Ele informou Hobbs sobre a condição de Snowflake e como era ameaçador. Embora relutante em ajudar, Hobbs concordou. Enquanto isso, Shaw visita sua mãe, Madalena, na prisão. Ela contou a ele sobre Ati e pediu que ele a visse, mas ele achou que ela não queria vê-lo. Depois de sair da prisão, o agente Loeb se aproximou de Shaw e pediu que ele fosse atrás de Snowflake também. Quando isso acontecia, a Ati já estava se mudando da casa e armadilhando o local, levando Hobbs e Shaw a se enfrentarem novamente, com um Locke e Loeb pedindo que trabalhem juntos. A resposta deles? Está de sacanagem. Depois de se insultarem, os dois relutantemente concordaram em trabalhar juntos. Enquanto Shaw se dirige para a casa armadilhada de Ati, Hobbs consegue encontrá-la na rua. Ela luta contra Hobbs para escapar, enquanto Shaw luta contra agentes que tentam rastrear Ati. Ele derrotou todos na sala e Hobbs conseguiu levar a melhor e trazer Ati para fora. Ati foi levada de volta à sede da CIA por Hobbs para interrogatório. Shaw aparece e diz a Hobbs que ela é sua irmã. Ela disse a eles que carregava o vírus, pouco antes de Briston aparecer e atacar. Shaw o reconheceu como um antigo colega que supostamente o finalizou anos atrás. Briston tentou descer com a Ati no prédio, mas Hobbs e Shaw deram início à perseguição. Hobbs descia pelo arnês para se livrar dos homens de Briston e dá a Ati a chance de escapar. Hobbs luta contra Briston, apenas para descobrir que ele não é páreo para o Superman. Shaw pega Hobbs e Ati de carro, e Briston vai atrás dele em sua motocicleta, mas os heróis o perdem depois que ele bate em um ônibus. Uma das cenas insanas é quando Briston passa debaixo do caminhão, com a sua moto se encolhendo. Os três então veem Action manipular a mídia para declarar que são todos fugitivos e traidores. Ati sai para encontrar o professor Andreiko, o criador do floco de neve, e aquele que pode extrair o vírus dela. Hobbs disse que estava rastreando Andreiko antes do ataque e eles conseguiram localizá-lo na banca de jornal. De volta à sede da Action, Briston estava ainda mais animado. Ele fala com o misterioso líder de Action, que conhece Hobbs e Shaw, e quer que Briston os deixe se juntar a Action. O trio conversa com Andreiko, que diz ter desenvolvido Snowflake para Action, mas ele os abandona ao perceber que planeja usá-lo em humanos, e depois forçá-los a serem consertados por Action. Ele disse a eles que a única maneira de tirá-lo de Ati era finalizá-la e queimar o corpo,
ou extraí-lo por meio de uma instalação na Ucrânia. Shaw usa alguns de seus próprios equipamentos para ajudar a evitar que ele, Ati e Ob sejam seguidos ou identificados. Eles viajaram para Moscou sob pseudonimos, e Ob recebeu Mike Oxal, pelo qual quase foi preso. No avião, Shaw diz a Obbs para ficar longe de Ati porque ele pode dizer que está atraído por ela. Obbs zomba da perspectiva de Shaw ficar com sua irmã, mas a briga deles acorda o Marechal do Ar, o Dinkley. Ele pensou que os dois estavam em uma missão e lamentou sua falta de ação. Em Moscou, o trio visita a antiga paixão de Shaw, Margarita, também conhecida como Madame M, que é a líder de uma gangue criminosa feminina que rouba as casas das pessoas. Ela forneceu a eles as armas e equipamentos necessários para invadir as instalações de Etion. Margarita então os levou para a instalação, onde parecia estar entregando a tia Bristol, que já estava lá após interrogar Andreiko. Obbs e Shaw passaram furtivamente pelo local depois de descer do jato. Eles encontraram seguidores armados e começaram a espancá-los em salas separadas. Eles então usaram os comparsas inconscientes para entrar, onde foram recebidos por dezenas de agentes Etion armados. Ambos foram capturados e amarrados a cabos para interrogatório. Bristol tentou fazer com que eles se juntassem a Etion, e cada choque adicional os aproximava da morte. Ati se aproxima furtivamente de Bristol e quase o finaliza, mas a arma que ela está segurando requer um leitor de identidade. Obbs e Shaw se libertaram depois que Andreiko veio com seu lança-chamas. Lutaram contra seus capangas, e destruíram a instalação após recuperar o dispositivo de extração. Infelizmente, Bristol quebrou o pescoço de Andreiko e escapou novamente, perseguindo o trio, e destruindo o dispositivo. Eles escapam de Bristol, e Obbs então encontrou um lugar para se esconder. Os três viajam para Samoa, a casa de infância de Obbs, onde vive sua família distante. Ele está de volta com sua mãe Sefina, seus irmãos Jonah, Mateu, Timo e Cal, além de seus primos. Depois que Obbs esteve ausente por um longo tempo, Jonah ficou muito nervoso com Obbs. Mesmo assim, Sefina sabia como era urgente que os irmãos ajudassem Obbs. Eles foram se armar para a chegada dos seguidores de Bristol e Etion, mas Sefina largou todas as armas. Então o plano tornou-se que a família lutaria contra Etion com suas mãos e sua inteligência. Jonah conserta o aparelho e começa a tirá-lo de Ati. Bristol e Etion são detetados em seu caminho para a ilha. Os Hobbs estão prontos para a batalha. Os seguidores de Etion tentam atirar neles, mas Ati desativa suas armas. Então há muita pancadaria, punhos voam, corpos são jogados e ossos são quebrados enquanto os agentes são destruídos pelos samoanos. Bristol agarra Ati e começa sua fuga em um helicóptero. Obbs e Shaw cavalgaram juntos, com Jonah e os outros seguindo. Eles engancham seu veículo como um trem, enquanto Obbs atira uma garra no helicóptero para derrubá-lo. O helicóptero caiu no penhasco. Obbs e Shaw enfrentam Bristol, enquanto Ati remove todo o floco de neve dela e finaliza o capanga de Bristol. Percebendo que ele iria apenas interceptar todos os seus movimentos, Obbs e Shaw decidiram lutar contra ele de uma forma estratégica, resultando em um sendo socado, e o outro dando o soco. Isso provou ser eficaz, pois sobrecarregou a programação de Bristol. Depois de testemunhar sua própria derrota, o líder de Etion desativou os aprimoramentos de Bristol, e morreu antes de cair da beira de um penhasco. O líder invisível de Etion então fala com Obbs e Shaw, insinuando que eles verão os dois novamente. Em seguida, Shaw e Ati visitam a mãe na prisão, e deixam para ela um bolo que pode conter algo que a permitirá escapar. Enquanto isso, Obbs decide levar Sam para conhecer sua família, já que desta vez ele decidiu ficar. Nos créditos, Locke contata Obbs novamente quando Obbs está lutando contra outros agentes Etion, por outro vírus potencialmente mais mortal. O que achou do filme? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, deixe um comentário sobre o que achou do filme e ative o sininho das notificações para não perder os próximos filmes no Pipoque. Até o próximo vídeo.